gente aqui no podcast Alô Laranjeiras, temos a honra de receber o Major Crevelt, comandante do Laranjeiras Presente, e o assistente social Vinícius Rocha. Muito obrigado pela participação, pela presença de vocês. E a gente vai aqui entabular uma conversa a respeito desse programa sensacional, que é amado por todos, que é o Laranjeiras Presente, que é inserido dentro de um contexto maior, que é o Segurança Presente, não é isso? O Laranjeiras Presente está comemorando esse ano, agora 2023, 4 anos de implantação, né? Sim. E o Major Crevelt é o terceiro comandante do programa. O primeiro foi o Major Hora, depois o Capitão Rezende e agora o Major Crevelt. Quer dizer, a gente tem uma sequência de comandantes que são integrados ao programa e são, com certeza, amantes do programa, né, no sentido de gostar desse tipo de atuação. Eu só queria contextualizar rapidamente, Crevelt e Vinícius, que é o seguinte, o programa Laranjeiras Presente, eu já contei essa história para o Crevelt, mas só para poder a gente deixar isso, né, gravado. Ele não estava no programa inicial do Segurança Presente, a implantação no bairro de Laranjeiras, que é um pouquinho mais ampliado, pega um pedacinho do Catete, Flamengo e tal, Sim. Não estava previsto, né? Aí, numa reunião nossa da MAU com o então governador da época, Wilson Witzel, numa conversa com ele, estava conversando e tal, e a gente conversou sobre Laranjeiras Presente, a implantação aqui em Laranjeiras, até porque aqui na MAU a gente já tinha feito várias reuniões, inclusive com a presença de outras associações de moradores que passaram para a gente a experiência, e também outras pessoas, outras entidades, instituições do bairro também pleiteavam muito a implantação. Aí nessa conversa foi até interessante, né, porque eu estava com o celular e o microfone na mão, e aí eu falei, pô, governador, implanta o Laranjeiras Presente. Ele falou assim, tá bom, vou implantar. Então eu falei, eu aproveitei, então anuncia logo, né? Lembra aquele índio, né? O cacique, acho que era o Raoni, não era o Raoni, não, era o Juruna, que andava com o microfonezinho há muitos anos atrás. Você é jovem, não vai lembrar, mas o Juruna andava com o microfone, com um gravadorzinho para gravar os políticos, né? Aí eu falei, governador, vamos gravar aqui. Aí a assessora de imprensa dele falou assim, não, mas o governador só falou que não ia anunciar. Aí o governador falou assim, não, vou aproveitar que o Marcos está aqui, vou anunciar. E anunciou, pronto. Aí no dia seguinte, a Polícia Militar, o comando se virou lá para colocar no cronograma a implantação do Laranjeiras Presente. Mas é assim que funciona, a gente vai tensionando, né? Vai questionando, perguntando, pedindo. E o movimento social é isso, a gente vai sempre pleiteando, né? E a coisa deu certo. E está aí. 4 anos de implantação do Laranjeiras Presente, com certeza com muito progresso, muita coisa legal que aconteceu. Agora, antes de mais nada, Crevelt e Vinícius, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, Major, para as pessoas, assim, como é que você começou na polícia, começou quando tinha 10 anos de idade, 20 anos, 18, como é que foi essa história? Primeiramente, agradecer, o presidente da AMAL aqui pela oportunidade, né, da gente poder falar sobre o Segurança Presente, sobre esse programa do Governo do Estado, da Secretaria de Governo. Uhum. Né? Bom, respondendo a sua pergunta, eu completei 20 anos agora de Polícia Militar, né? Sou egresso do Colégio Militar, né? O que deu um pouco da visão da carreira inicialmente militar, mas também a gente tinha contato com policiais, né? Lá os nossos monitores também tinham militares da PM. E em 99 concluí, né, o ensino médio lá no Colégio Militar, né, uma instituição tradicional, e ingressei na FRJ. No entanto, a vontade de trabalhar, né, com atendimento ao público e nas forças militares, eu entendi que a Polícia Militar seria mais adequada, né? Uhum. Como eu comentei, eu via muito as patrulhas do Getan, né, na época, rodando, achava muito interessante, né, a carreira. E fiz o vestibular, na época, pela UERJ, né, e ingressei no ano de 2003, formando aspirante no Batalhão de Choque já, 2005, 2006. Né. E nesses 20 anos eu trabalhei, né, quase que a totalidade nos batalhões aqui da Zona Sul, UPP e programas presentes, né. Então, assim, a vontade, como você disse, né, de trabalhar com policiamento comunitário, ou seja, estar mais próximo do cidadão, exatamente, ter esse contato com associações, lideranças, sempre foi um objetivo e uma facilidade, talvez, né? Uhum. Né, a gente na polícia tem vários campos, né, de atuação, tem uma diversidade, uma gama de objetivos e de diferentes
possibilidades profissionais. Né? A gente tem os batalhões especializados, tem os batalhões do interior, tem os batalhões da capital, cada um com as suas características. E no programa presente também. Então, em 2017, eu ingressei na Secretaria de Governo no programa Centro Presente, na época como subcoordenador, e pude ver a importância, né, do programa presente na melhoria não só da segurança pública, mas de aspectos ligados ao serviço social. Por isso fiz questão de trazer o nosso assistente social Vinícius. Vamos né? conversar. Um programa que inaugura uma interação entre duas áreas do serviço público que atuavam de maneiras distintas. Né? E ainda com a participação de egressos das Forças Armadas, né? Com capacitação técnica em diversas áreas, que são os nossos agentes civis. Então, esse trio profissional, né? De categorias profissionais e a interação com a comunidade, exatamente esse contato, né? E o nosso governo do Estado atualmente expandiu e tem promovido um apoio fundamental com recursos humanos e materiais, tem sido o motivo, né, dos bons índices, né, que se a gente puder apresentar, do Segurança Presente. Mas você falou assim da questão de recursos humanos, da questão da formação. Você deu a sua carreira, quer dizer, começou como aspirante, passou a tenente, capitão e chegou até major, e daqui a pouco é tenente-coronel, coronel, com certeza, né? De repente até comandante da Polícia Militar. Bom, se Deus permitir, tá na carreira. Tem que comemorar cada dia na Polícia Militar, né? A gente comemora cada ano, mas na verdade a nossa profissão a gente tem que comemorar cada dia. É verdade, é uma profissão honrosa, né? E o risco é alto também, né? Sim, com certeza. Agora, o assistente social Vinícius, ele pertence também ao programa, né? Fala um pouquinho só da sua trajetória, Vinícius, depois a gente também entra também no que o assistente social do programa faz, né? Isso. Meu nome é Vinícius, eu sou especialista em serviço social e trabalho com famílias. Eu entrei no programa desde o primeiro dia que ele foi inserido aqui no Laranjeiras. O nosso trabalho aqui é buscar fechar parcerias, né, com moradores, com o público do comércio, fazer um trabalho de interação com as pessoas em situação de rua, trabalhar os direitos da pessoa em vulnerabilidade social. Então, assim, geralmente chega um usuário, né, para a gente atender, a gente vai fazer escuta qualificada, ver qual é a demanda, ver qual é a problemática, e daí a gente começa a fazer um trabalho de encaminhamentos, fazer valer o direito da pessoa, cidadania, trabalhar. Inclusive, vocês estão agora com a campanha Maio Amarelo, não é isso? Isso, Maio Amarelo. Falando, quer dizer, que tem um diferencial do programa Segurança Presente, a questão da presença de um assistente social dentro, junto com os policiais, quer dizer, porque a questão da proteção social e segurança pública andam de mãos dadas, não é isso? Não é isso, Major? E essa campanha Maio Amarelo é o quê? Então, significa, como é que é isso? Sim. O Maio Amarelo, né, é uma campanha de prevenção a acidentes de trânsito, né, e a Operação Lei Seca, que é um dos braços da Secretaria de Governo do Estado, inclusive é a precursora das operações, né, da Secretaria de Governo, promoveu, inclusive, ontem, numa área de atuação nossa, que é o Monumento do Cristo Redentor, né, uma missa lá com a Igreja Católica e um processo de conscientização, né? A Lei Seca já tem números expressivos e, indubitavelmente, é um sucesso. Não querendo te cortar, mas já te cortando, né? Essa questão da Lei Seca já tem alguns anos, está implantada aqui no Rio de Janeiro, e ela é quase que uma unanimidade, principalmente dos pais e responsáveis, né? O apoio a essa campanha da Lei Seca. Eu sempre fui entusiasta dessa campanha, né? Porque, né, a gente que é pai, ou mãe, ou responsável, avô, tio, enfim, a gente tem uma preocupação muito grande, principalmente com os jovens, mas não só com os jovens, que a Lei Seca, né, protege a todos nós, inclusive. Sim, a Lei Seca, na verdade, é comandada hoje pelo Coronel Arthur, e ela realmente ela foi uma precursora das operações de segurança presente. Então, todas as bases de segurança presente têm apoiado a campanha do Maio Amarelo, né, que é um processo não só de fiscalização, mas de conscientização. Por isso a Lei Seca também tem uma equipe de conscientização, né, e a gente, nas nossas bases, né, através do Serviço Social e dos policiais, também apoia essa campanha. Inclusive, a gente deve fazer esse mês, junto com a Lei Seca, uma conscientização no Largo do Machado. E
exatamente essa aprovação que a Lei Seca tem, desde o início, né, o Segurança Presente, assim como o RJ para Todos, conseguiu angariar também, né, na aprovação da população, é um dos serviços públicos, né, que estão no topo da lista, né, junto com o nosso Corpo de Bombeiros, em aprovação popular. E são números, mas também tem a sensação de subjetiva, como você acabou de falar. Na Lei Seca, né, a sensação que o pai e a mãe vai ter segurança de ver seu filho voltar em casa, seu filho jovem voltar da noite com segurança. E o Segurança Presente é exatamente esse diálogo com a população, além dos números exitosos, a facilidade de contato através do grupo de WhatsApp, das ferramentas digitais, que você é um dos, né, que nos ajuda com isso aqui em Laranjeiras, e tem dado maior sensação de segurança, não só a segurança pública de maneira cartesiana, né, os números, mas essa coisa mais subjetiva e que ajuda muito o morador a ter uma paz, uma tranquilidade. Agora, o programa Laranjeiras Presentes, para a gente poder situar para as pessoas que não têm um grande conhecimento do, né? Quer dizer, nós temos então a Polícia Militar, que tem toda a sua estrutura, seus quartéis, seus batalhões, enfim, todas as suas equipes, seus plantões, etc. E nós temos também o programa Segurança Presente, que é ligado à Secretaria de Governo, não é isso? Então, explica para a gente, então, como é que está como é que os policiais, como é que está inserido dentro da Secretaria de Governo? Bem, o programa Segurança Presente, desde do princípio, né, em todos os bairros que atua, né, ele trabalha com um efetivo fixo, né, que é através da Secretaria de Governo, mas são oficiais da Polícia Militar que coordenam, né? Hoje o nosso superintendente é um coronel da Polícia Militar, o coronel Lima Freire, né? Que foi nosso chefe do Estado-Maior também na Polícia Militar. E a gente tem uma integração com as unidades operacionais da área, né? Aqui a gente está com o nosso comandante Ludogero. Então, a análise criminal, né? A constatação de necessidades, a gente age de forma suplementar, mas sempre integrado para não haver sobreposição de policiamento ou falta em determinado local. Está sempre alinhado, isso é muito importante. E isso, com o tempo da operação, foi aperfeiçoado, né? Hoje, realmente, a gente tem um planejamento organizacional conjunto da Secretaria de Governo com a Secretaria de Polícia Militar e nas áreas de atuação. Então, na segunda ISP, né, que é a segunda área integrada de segurança pública, a gente está sempre com o segundo batalhão, né, fazendo essa análise criminal. Lá na Tijuca, onde eu fiquei 1 ano e meio, né, eu trabalhei com os comandantes lá, a gente estava pelo menos 2 vezes por semana em reunião para alinhamento da dinâmica operacional das viaturas, tanto do batalhão como do Segurança Presente. E esses policiais que participam do Segurança Presente, dos vários bairros, são voluntários, não é isso? Sim. A gente tem voluntários no programa, são policiais. A gente tem um percentual que é fixo nosso, que gira em torno de 20%. Os demais são inscritos através do sistema de hora extra da Polícia Militar, que é o PROES, que no Segurança Presente a gente chama de estímulo operacional, né? Então, esses policiais se inscrevem, né? Por exemplo, aqui a gente tem muitos policiais do BOP, né, que trabalham no 2º Batalhão, das UPPs da área, pela proximidade, ou que moram próximo da região aqui e se inscrevem lá com a gente, né? Para exercer o policiamento ostensivo preventivo, que é o papel constitucional da PM. Sempre também acompanhados de um agente civil, que é o profissional egresso das Forças Armadas, que foi feita uma seleção, né, pelo governo do Estado, que acompanha eles na logística operacional. Então, esse trio que as pessoas veem nas ruas são 2 policiais militares que estão atuando, trabalhando no Laranjeiras Presente, e mais um agente civil que dá apoio a esses 2 policiais, não é isso? Exatamente. E o agente civil não anda armado, né? Só os Exatamente. policiais. É importante ressaltar. O agente civil é uma categoria profissional muito importante, né, que o Segurança Presente, a Lei Seca também, mas o Segurança Presente absorveu e traz valores também, né, importantes das Forças Armadas, né? A missão é distinta, eles passam por uma capacitação e ela é contínua, né, pela Secretaria de Governo, para entender o contexto de segurança pública. Mas é importante falar que eles não fazem diretamente a abordagem. Eles trabalham na logística operacional. Então, eles atuam na nossa administração, na questão das viaturas, né, nesse apoio. E nas ruas, eles são
um apoio logístico operacional. Hoje eles são considerados extensionistas, né? Eles também filmam também algumas operações. Sim, né? exatamente. Até para proteger, principalmente, não só os policiais, mas também a própria pessoa que está sendo abordada. Enfim, aquela sensação de segurança de toda a sociedade. Né? Então, no início do programa, né, eu participei das primeiras bases, né? A gente utilizava uma câmera específica do programa. Hoje, assim como a Polícia Militar, né, a gente já utiliza no equipamento do policial militar uma câmera que é monitorada não só pela coordenação da base, mas também pelos órgãos correcionais da nossa secretaria, né? E é de acesso exatamente para defender a legalidade da atuação policial, preservar o policial de alguma denúncia infundada e proteger também o abordado de algum erro, né, que possa acontecer no transcurso de uma abordagem. Ou seja, dar transparência, né, e uma maior cidadania para a atuação policial. E agora, o Vinícius, o agente civil, ele está subordinado ao Major Crevelt, assim como os policiais do Laranjeiras presentes nas operações, hierarquicamente, enfim, tudo isso. Né? Agora, o agente civil, ele, de certa forma, ele atua também para pegar algum problema social, digamos assim, que o policial também está preparado para atender, mas não é muito o foco, às vezes, do policial. Tem certas coisas que o agente civil, de repente, leva para você o problema. É assim que funciona ou eu estou errado? Sim, é assim que funciona. Não só o agente civil, como o policial também. Eles já têm um olhar holístico sobre a questão social, de um caso social, de uma questão de uma criança ou adolescente que está em vulnerabilidade, e eles entram em contato... Uma pessoa idosa também, né? A pessoa também idosa, porque a pessoa não é só pessoa em situação de rua que é vulnerável. Claro. A gente está vulnerável também, né? O idoso, a gente em si, em alguns momentos a gente está vulnerável, isso acontece. Aqui, qual é o processo de trabalho? Eles vêm, percebem aquele caso, se tiver dúvida ou não, eles entram em contato com a gente. Aí a gente faz um trabalho multidisciplinar. Eles também são orientados, com algumas reuniões, até no início, no briefing também, que é o momento que a gente vai explicar um pouco do programa, vai falar sobre todo o trabalho, e aí eles repassam essa questão também social. Eles já são já fizemos várias reuniões, nós explicamos eles como que é o trabalho, e eles evoluem com a gente. É um trabalho em articulação, em parceria, tanto do policial militar, como do agente civil, que hoje a gente chama de extensionista. É um trabalho que consegue evoluir, consegue dar uma resposta. Agora, Major, talvez um dos grandes diferenciais do programa Segurança Presente, no qual o Laranjeiras Presente está inserido, é essa questão justamente de o policial não ser apenas aquele agente que chega na hora que o problema aconteceu, com a medida de força, que muitas vezes é necessária, né? Claro, porque muitas vezes é necessária uma medida de força, óbvio, né? Ninguém está lidando com santos, a gente tem uma sociedade muito diversa. Mas, ao mesmo tempo, você tem esse grande diferencial, que é essa visão social, de ajudar, de proteger aquele mais desfavorecido, o mais fraco, e também pegar o mais desfavorecido e tentar encaminhá-lo para um caminho da correção, uma coisa correta, que o serviço público o acolha de alguma forma, né? Isso acontece muito no dia a dia, é uma coisa, né, que você está falando, né? Mas eu diria que é uma realidade do policial militar. O que a gente trouxe, na verdade, é uma noção de policiamento de proximidade que tem origem lá atrás, né, no Cosme Damião, do Coronel Nazário Cerqueira, no programa das UPPs, o GEPAI. São várias iniciativas que o Aqui em Laranjeiras, há muitos anos atrás, tinham chamado policiamento comunitário. Sim, exatamente. Era dividido por vários quadrantes, tinha um policial comunitário para cada quadrante. O programa Segurança Presente ele tem origem nisso, tem origem na Lei Seca também, a questão da probidade, da correção. Né? E essa gama de experiências positivas, né, construiu, né, a ideia do Segurança Presente lá atrás. Mas falando sobre hoje especificamente, também sobre o nosso bairro de Laranjeiras, a ideia de pertencimento da população ao programa. E aí a questão que você falou. O policial militar ele tem que ter a iniciativa, né, de ter o contato com o morador. Não só com a liderança comunitária, com o presidente da associação, mas com aquele senhor da esquina, com o porteiro que está vendo ali o dia a dia daquela região. Os porteiros são grandes pessoas que podem ter muitas informações, né? Sim, o comerciante, o dono da banca de jornal, porque são as pessoas que estão ali na rua. E a coordenação, como hoje a gente fez, né? A gente
teve uma reunião com o Conselho Tutelar, né? Vamos ter com o CREAS, com o CRAS, com a nossa Polícia Civil, já estamos atuando junto. Importante destacar aqui, já fizemos uma ocorrência que prendemos um estelionatário que atacava pessoas em situação vulnerável, que não eram moradores de rua, eram idosos, tinham apartamentos. Isso é muito comum, né? Se fingindo de funcionários da Receita Federal com crachá. Que horror. Então, assim, essa proximidade, essa facilidade de contato de um porteiro, de um síndico, do morador com o policial, né? O Segurança Presente tem essa expertise e tem sido realmente um componente essencial, né, na defesa da paz, da cidadania, né? Uma coisa que você falou, que o Vinícius comentou, né, a multidisciplinaridade de agentes trouxe algumas coisas interessantes que aí eu vou falar do conhecimento tácito mesmo, né, é uma questão técnica. A convivência, por exemplo, de um policial militar com uma formação com assistente social, né? O policial militar ele tem a missão principal do policiamento ostensivo fardado preventivo, né? E a gente age na repressão. A gente sabe que o Estado tem uma necessidade em áreas conflagradas, mas a nossa missão principal é a prevenção da polícia militar. Sim. Então está resgatando junto, né? Somos policiais militares, iniciativas do passado, como você mesmo falou do policiamento comunitário, mas com a presença inovadora exatamente de profissionais com uma formação acadêmica diferente, né? O serviço social é um campo de estudo diferente, conjugando com a segurança pública, né? E, por exemplo, nós temos hoje vários trios, digamos, atuando em Laranjeiras, parte do Flamengo e parte do Catete. E o número que você tem hoje de pessoal é satisfatório? Tem pouco, Sim. Tem mais, precisa de mais? Como é que funciona? Porque a gente sabe que o problema de efetivo na polícia é sempre muito grande, né? A polícia precisa de mais efetivo. Eu creio que, assim, de maneira geral, né, a demanda do serviço público é sempre grande. Eu vou fazer um comentário à parte aqui. Né? Claro. Muita gente que às vezes vem da iniciativa privada e trabalha no serviço público, e às vezes era crítico do serviço público, quando vem gerir o serviço público, vê a dimensão e dificuldade que há. Então, recursos humanos e materiais vão ser sempre bem-vindos. No entanto, atualmente, a gente tem sido prioridade, né, para o governo do Estado. A Secretaria de Governo tem disponibilizado, só você vê as viaturas e a demanda de efetivo tem melhorado. Sim. Particularmente Laranjeiras. A gente, esse mês, conseguiu um acréscimo significativo, principalmente no fim de semana. E, para isso, a gente está moldando algumas questões aqui, tentando dar um pouquinho mais de qualidade, porque a gente trabalha com pessoas. Sim. Essa pessoa, se for bem tratada pelo comandante, pelo subcomandante, ela vai, lógico, dentro das determinações legais, ela vai tratar melhor também o atendimento comunitário do cidadão. É uma lógica, até simples de entender, né? Mas isso é importante a gente frisar e repetir diariamente. Então, a gente está tentando dar uma condição melhor na sede, com apoio da Segov, com apoio também, vou ter que citar, da nossa igreja matriz Nossa Senhora da Glória, Padre Giovanni, tem dado um apoio. Largo do Machado. Que é uma interação comunitária. Espero também, a gente completou um mês agora de comando. A gente está nas escolas, já tive no Amaro Cavalcante, né? Sem entrar no mérito da questão escolar específica, que daria um tema muito grande, mas as escolas, as organizações sociais, as organizações religiosas, né? Todas serão muito bem-vindas e a gente faz de maneira proativa esse tipo de visita. Na Tijuca a gente conseguiu com êxito isso daí, vários bairros têm Quer dizer, os diretores de escola que queiram uma visita sua, do Vinícius como assistente social, de alguns policiais, enfim, é só para te procurar, que aí você tem agenda e faz a visita, conversa com os alunos, que é importante isso, né, Major? Que a polícia, o policial... porque o policial, para as crianças menores, assim, do ensino fundamental e tal, é uma referência, porque grande parte das crianças que são pequenininhas querem ser o policial ou o bombeiro, né? Então é importante isso, essa participação. Agora, quando vai crescendo, aí começa a ter, talvez, às vezes, um senso um pouquinho mais crítico em relação às instituições de modo geral, e nessas instituições está incluída a polícia, principalmente, aquela, né? E aí o policial se apresentando, conversando com a juventude, com os jovens, dando aquele bom exemplo e as explicações, e tirando dúvidas, que muitos jovens... E convivendo. Principalmente isso. Você falou a palavra certa,
mágica, convivendo, eu acho que é fundamental. O que acontece? Você falou bem, a criança quando nasce, né? Eu também sou do magistério, né? A formação à parte, né? Então, assim, nas bases que eu passei, e outras bases também fazem isso, o programa, de maneira geral, faz isso, né? A criança tem no seu imaginário a figura do herói, do policial e do bombeiro, especialmente na primeira infância. O astronauta, o policial, o bombeiro, né? O médico. Né? E é importante a gente tentar construir isso também nas fases seguintes, especialmente na adolescência. Sim. Não necessariamente do herói, mas do servidor. Daquele moço que está ali com a farda, que o adolescente vai poder pedir ajuda. Perfeito. E não ter medo só de uma fiscalização. E mesmo quando for fiscalizado, entender a necessidade do policial estar ali. Sim. Né? Eu fui aluno de colégio militar. Eu lembro do 4º batalhão lá, na época eu estava no 6º batalhão mesmo. Normal ser abordado. Ele está ali para garantir a minha segurança. Essa noção, ela tem que ser construída a cada dia. Assim como a democracia, todo dia tem que ser construída, não é gratuita, a paz não é. E a polícia é a instituição de Estado que mais garante a paz. Não em detrimento das outras, mas é a primeira a chegar. Seja a paz relacionada à segurança, seja na defesa do cidadão em situação, por exemplo, de uma emergência de saúde. Sim. Né? Com o apoio do nosso bombeiro, do SAMU, mas vai ser o policial militar. Então, o policial militar ele já trabalha, de maneira geral, como sendo uma espécie de pedagogo da cidadania. Né? É o primeiro a poder educar. Isso pode, isso não pode. E o adolescente, né? A criança já tem isso. E o adolescente construir isso, né? Facilita muito. Um dos programas exitosos que a PM do Rio, que é precursora, é o ProERD, né? Que é o programa de resistência às drogas que tem nas escolas. O Segurança Presente é mais uma ação que também trabalha dessa forma. E aqui, especialmente em Laranjeiras, a gente vai começar pelo Amaro Cavalcante, estive com a diretora Olga, mas as escolas particulares também que quiserem, e outras públicas, a gente vai fazer esse trabalho de divulgação da atuação do policial, de carreiras militares, carreiras policiais, os pré-vestibulandos. Né? Muita gente não sabe como é que se forma oficial da PM. Não, inclusive é uma das carreiras mais difíceis de você, porque você tem que entrar para a academia, não é isso? Depois tem as provas, tem os exames. Sim. É uma carreira assim. Eu não sei como é que está hoje o acesso, mas há alguns anos atrás, a relação candidato-vaga para oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, imagino das outras também, a relação candidato-vaga era maior do que de medicina. Sim. Né? Mas me parece que agora a forma de acesso é diferente, não é isso? Hoje o oficialato, né, ou seja, a carreira de tenente a coronel, né, são os comandantes, são bacharéis em direito, é um concurso, né? Mas durante a minha época no vestibular da UERJ, você citou bem, né? Assim, era a 4ª ou 5ª mais concorrida. Então, depois disso, passa por vários outros exames, são 3 anos de academia militar. Hoje, como meu bacharelado em direito, foi um entendimento da maior necessidade de aperfeiçoamento jurídico, o cadete hoje, né, tem um período de 2 anos, né, de formação para sair aspirante oficial. Então, quer dizer, a pessoa, o jovem, o homem, a mulher, enfim, o jovem, a jovem, se forma em direito, que é o pré-requisito para ser um oficial da polícia militar, Sim. não é isso? É importante falar oficial, porque às vezes a palavra oficial é usada de maneira genérica, né? Oficial é a carreira dos, vamos dizer assim, gestores da corporação. Desde o gestor de seção, de companhia, que é o tenente, capitão, ao, né, os gestores de Estado-Maior, que são os majores, tenentes-coronéis, e os comandantes, tenentes-coronéis e coronéis. Mas é importante também salientar que esses mesmos jovens têm a carreira de praça da Polícia Militar, né? Que hoje a exigência é o 2º grau, mas que também é bem concorrido. Sim. Né? Que tem um concurso mais amplo, né, de vagas também para homens e mulheres. Então, quer dizer, os jovens que queiram ter um 2º grau fazem um concurso para fazer a carreira de praça. Soldado, né? Mas é praça, né? Vai de soldado, em geral vai de soldado a subtenente, mas com a possibilidade do oficialato, sim, através de concursos internos. Tá. E o jovem que é egresso de uma universidade, uma faculdade de Direito, sim, faz o concurso para tenente sim, hoje seguir a carreira. Né? Hoje o bacharel em Direito, né, ele pode fazer um concurso por oficialato. Até como dizem, até coronel full, né? Eu acho engraçado esse termo. Coronel full, né, que é o que tem as 3 estrelas. Né? Porque é o último posto da carreira. O último posto, né? Então,
é o preenchido, né? Eu acho interessante isso. Né? Que é o objetivo todo oficial quando se Claro. forma na academia. Né? Claro. Mais do que isso, exercer bem o seu papel. Qual é o objetivo principal de um assistente social que trabalha junto com a Polícia Militar? Qual é o objetivo maior? Trabalhar. Porque você está em paralelo, a sua carreira está em paralelo com a Polícia Militar, mas vocês não são da Polícia Militar, não é isso? Isso. E não estão dentro de um quadro da Polícia Militar, não pertence a um quadro complementar, é um quadro suplementar, digamos assim, né, que acompanha, mas não está... Qual é a inspiração, então, você como um assistente social, qual é a sua inspiração? Não só a sua, dos seus colegas também, né? Eu vou falar por mim, na verdade. Claro. Né? Você é um espelho dos assistentes sociais, que é uma carreira, inclusive, se me permite, Vinícius. Aqui na associação, a gente teve, ao longo dos anos, muitos colaboradores da área de serviço social que são fundamentais para a sociedade. E não são muito, às vezes, não se conhece muito bem essa carreira do serviço social, numa carreira não é muito conhecida. É fundamental para que possa fazer o acolhimento das pessoas, o entendimento, é uma espécie de psicólogo também, mas não é só um psicólogo que trata dos problemas psicológicos, digamos. Tem uma ação também efetiva e eficaz no sentido de pegar a pessoa, ajudar, entender aquela família, entender aqueles problemas todos que estão acontecendo, ajudar a sair das drogas, ajudar às vezes a sair dos problemas, interagir, enfim. É uma carreira muito difícil. E não muito conhecida. Eu amo minha profissão, eu amo ser assistente social. A gente trabalha literalmente com o direito daquela pessoa. E junto com a Polícia Militar, eu fecho isso como uma questão de parceria. É a base, porque se eu não tiver parceria com o meu colega, eu não vou ter uma resolução de cada problemática. Então, esse é um enredo que a gente tem que abraçar. É uma visão que não só eu que vejo, mas como toda na qualidade de assistente social, a gente tem esse pensamento, né? Quando junta o policial com o assistente social e também o extensionista de apoio, enfim, a gente faz com que a gente busque a sociedade, os comerciantes, para junto da gente. Aí é onde que eu vejo a questão da parceria. Né? É o coração, na verdade. Se complementam um com o outro, com certeza. É porque o serviço social, né, como o Vinícius bem falou, eles têm uma formação acadêmica muito específica que poucos conhecem. É verdade. Assim como o oficialado da Polícia Militar. Nesse aspecto somos bem parecidos. Pouca gente conhece a formação do gestor da Polícia Militar e do serviço social muitas vezes também não. Até porque, no caso do serviço social, é uma carreira relativamente... mais recente, salvo engano, nos anos 80, né? Mais ou menos isso. Que foi regulamentada, né? A regulamentação, mas saiu do assistencialismo, que é uma coisa, pro serviço social propriamente dito. Eu tive a oportunidade de trabalhar. A PM também tem um quadro de serviço social para o público interno. Mas o que o Vinícius falou é muito importante. Ainda existem sempre críticos de tudo, até do que está dando certo. Claro. Mas o fato é que, principalmente no começo, e eu vivenciei isso lá no Centro Presente, um estranhamento de algumas pessoas mas trabalha junto quem está para proteger direitos e quem está para reprimir direitos. Não, exatamente. Ambos são para proteger direitos. Né? E uma verdade que também é pouco falada, porque normalmente a imagem é aquela que você falou, da repressão. Né? Mas o policial militar, de maneira geral, ele é o primeiro a ver, por exemplo, um morador em situação de rua que está tendo um infarto, que está tendo uma crise epilética. O assistente social, por formação e pelos órgãos que ele trabalha, não só na Segurança Presente, mas nos CAPs e em outros órgãos, ele é o primeiro também a lidar. São categorias que têm formações distintas, mas que têm atuações, às vezes, muito próximas. E lá na criação do Segurança Presente, isso foi pensado e realmente é precursor. No estado do Rio, na federação, foi o primeiro que capacitou essa atuação conjunta aí, multidisciplinar. Agora, Major, essa presença, essa participação, essa interação da sociedade, das pessoas com os policiais, eu digo no sentido simples mesmo da palavra, de estar passando pela rua. Bom dia, pessoa policial. Isso. Como vai? Bem? Bom, sabe, coisas simples. Sim. É bom ver o senhor aqui perto da gente. É bom o senhor estar aqui. Bem-vindo ao bairro.
boa noite, boa tarde, enfim. Isso é importante também, não é? É importantíssimo e também isso ajuda o policial a internalizar, né, que ele é um prestador de serviço. Que ele não é apenas Não é uma sombra social, exatamente. Né? Tem um livro sobre invisibilidade social muito interessante. Não trata especificamente, agora me foge a memória aqui, mas tratava do pessoal da limpeza urbana. Da limpeza urbana. Muitas vezes o policial militar, ele possui, né, esse sentimento. Então, assim, o fato do morador se aproximar traz ele para uma sensação de serviço público, sendo militar, né, mas de servidor público. É muito importante. O reconhecimento, né, desde o bom dia ao agradecimento, é uma coisa que ajuda muito no estímulo, né, do profissional. Essas profissões são difíceis, assim como o magistério também. São profissões que muitas vezes a sociedade tem que refletir. O que quer desses agentes públicos? Ela tem que cobrar, mas ela tem que ser parceira. Sim. Né? Sendo parceira. Demonstrar a importância, que reconhece a importância daquele trabalho. Exatamente. E aí, independente de gosto disso, entender que o primeiro a chegar, se precisar, vai ser o policial militar, vai ser o bombeiro militar, né? Quem vai cuidar das nossas crianças no horário de ensino. A saída do colégio, da entrada. São os professores também. Sim. Né? Quem vai atender uma demanda de um idoso que... A gente, essa semana também, a gente teve uma ocorrência com uma senhora muito simpática, mas que sofria de um processo de degeneração mental, né? Alzheimer provavelmente, a gente não sabe dizer, mas que graças a estar ali e ter confiança no policial, a gente conseguiu o serviço social, junto com o policial militar, a gente fez uma busca na região, jogamos em grupo de morador, né? A gente tenta sempre preservar a imagem das pessoas, mas no caso desse, e depois a filha toda veio fazer um agradecimento público e tal. Cara, isso do reconhecimento, ainda mais para quem já passou por situações familiares assim, só quem passou sabe, né? Uma ação dessa, eu costumo falar para os recrutas, vocês em um dia podem fazer, vocês têm que ter orgulho do que fazem, porque em um dia vocês podem fazer, assim como o pessoal do serviço social também, vocês podem salvar vidas. Que às vezes vamos dizer assim, uma pessoa com uma profissão talvez mais classificada como nobre ou com mais poder aquisitivo, não vai ter essa experiência durante toda a carreira. Eu acho importante frisar isso, porque mexe com a parte, vamos dizer assim, subjetiva, emocional, que valoriza o cara. O policial ele tem que ser um missionário. Ele tem que ter essa noção de missão. Não, e você tocou num ponto muito interessante, Major, que é o seguinte, porque a profissão de policial é uma profissão nobre. Com certeza é, porque uma pessoa, um cidadão, que é investido pelo Estado para portar uma arma e no limite poder até tirar uma vida de outra pessoa, no limite da proteção de outras pessoas da sociedade, é uma atividade muito nobre. Não é para qualquer pessoa, não. Tem que ser uma pessoa muito bem, tem que ter vocação para isso. É da nobreza, mas da nobreza vamos dizer assim, no sentido exatamente da missão, né? Da importância social. Né? Sim. Ele tem que se valorizar, ele tem que se entender. O soldado mais jovem nosso, recém-formado, ele tem que se entender como um atuante importante de um pacto social existente, que é a proteção dos indivíduos, que é a proteção da coletividade, em detrimento de um direito, de um suposto direito individual que esteja ultrapassando os limites. E a instituição policial tem que ser tão forte no sentido de proteger a sociedade, ter boa formação dos seus quadros, boas remunerações, enfim, tudo que uma boa seleção de pessoal e, ao mesmo tempo, uma instituição forte que, ao mesmo tempo, possa reprimir aqueles que, porventura, participantes dessa instituição, de repente, fujam da retidão. Então, tem que ser uma instituição que tem forte para proteger a sociedade e se proteger como instituição também. Para que o seu bom trabalho seja sempre reconhecido e seja valorizado e seja reconhecido no sentido de que, não, peraí, somos uma instituição forte e os que, porventura, estejam dentro dela e que não sigam a norma correta serão excluídos e pagarão. Não só os que não sigam a norma correta, mas os que não internalizam a importância do trabalho efetivo. É verdade. A gente tem por obrigação, né? Tem que ter alguns atributos, né? A correição, probidade. Mas é interessante que a gente tenha outros também, como a proatividade. E aí o segurança presente, muitas vezes até contamina também policiais que vêm de fora, de outras unidades, abordar mais,
Eu vou, só para dar um dado aqui que eu acho interessante para demonstrar eu ia te pedir isso. os dados agora, porque antes, no final, a gente vai poder se dar os seus contatos também. Sim. Então, só no Laranjeiras Presente, né, a gente já tem hoje 1.094 ocorrências policiais. Ou seja, só nesse perímetro de Laranjeiras, Largo do Machado, né? Você fala que nesse mês, não? Não, durante o período durante o período todo. né? Tá. Mas 1.094, assim, se você for colocar dentro de uma realidade talvez anterior, de uma dimensão muito grande. E sob mandados de prisão, ou seja, são indivíduos, né, que estão nas ruas e que já são procurados pelo sistema jurídico penal, ou seja, eram para estar presos. Uhum. Né? Pode ser uma pensão alimentícia, mas pode ser um homicida, como a gente pegou no Centro Presente, um homicida, inclusive, de policial, numa simples abordagem. O cara transitando livremente ali. Então, hoje, né, nesse curto período, vamos dizer assim, de atuação do Laranjeiras Presente, a gente tem 112 casos de pessoas ou que fugiram de presídios, né, ou que estavam com mandado em aberto. Ou seja, que a justiça já tinha expedido mandado e estavam nas ruas. Por isso a importância da abordagem. Esse é um número muita gente muito critica. grande, né? Sim, 112 pessoas. Estavam aí andando, convivendo, de repente comprando uma bala, um sorvete, batendo papo, olhando o movimento. Eu tenho um outro exemplo aqui, só para contar uma história. Né, lá no Centro Presente ainda também, né, um vendedor exatamente, né, um suposto ambulante, né, porque não era ambulante, né, estava suposto ali. Estava discutindo, né, com o senhor de idade, a gente interveio com uma mediação de conflito apenas e ver se era o caso de levar as partes para a delegacia, né, e fizemos o procedimento padrão ali. Ele se alterou, entrou numa situação de desacato, de desobediência e foi para a delegacia. Só que no meio do percurso até a delegacia começou um choro compulsivo. Eu falei, mas o que você está vendo, meu amigo? Não, o que está vendo, meu amigo? Ele, não, capitão, na época era capitão. Eu fugi de Água Santa. Ou seja... Aí você, opa... E era um crime hediondo. Caramba. Então foi conduzido num suposto desacato, desobediência apenas, né, porque quem tipifica é civil. No meio do caminho já falou lá. Né, a gente fez a ocorrência, o delegado gostou muito na época, isso foi em 2017. Então essa quantidade de abordagem da segurança presente tirou muita gente que devia a justiça da rua. E crimes... infelizmente falando, mas crimes pesados, crimes hediondos, homicidas, estupradores, enfim, todo tipo de... Só aproveitando esse assunto que você colocou aí, eu abri um parênteses, quer dizer, às vezes chegam aquelas reclamações, eu nem digo reclamação, aquelas... Nossa, o policial abordou fulano, Beltrano. Como é que deve ser a postura de um cidadão comum? Está passando pela rua, aí a polícia está agindo. A gente costuma dizer aqui, quando o policial está agindo, atuando, você tem que guardar uma certa distância e deixar o policial fazer o trabalho dele. Eu vou fazer... Se você sentir que o policial, de alguma forma, está exagerando na conduta, você filma, depois procura os órgãos. Não pode interferir. Exatamente. É isso? Como é que deve ser a... Eu vou fazer uma analogia aqui. Tá. Alguém entra na sala de cirurgia na hora que o médico está operando? Não. Também não estou querendo comparar, né? Não, mas sim. Mas eu vou usar um pouco de dramaticidade aqui. A hora que o policial está abordando é um momento de relativamente tensão e uso de técnica, né? E isso deve ser respeitado pelas pessoas. Ele está preservando a coletividade. Sim. É lógico, num caso de evidente, e para configurar essa evidência que é complicado, Sim. porque assim, a segurança pública tem uma formação específica, e policiamento ostensivo tem uma formação específica que você até me surpreendi. Achei legal você falar como é que é a escola de oficiais. São 3 anos, equivalente à carga horária de 6 anos numa academia, numa faculdade. Eu tive a oportunidade de fazer algumas pós, Vinícius também. É um curso longo. Sim. Né? E o nosso operador também, o nosso praça, também tem um curso de formação muito grande. Muitas vezes fala de formação, o curso da Polícia Militar é o mais longo, né? Assim, no estado do Rio de Janeiro. Né? E tem hoje uma formação com promotores, com defensores, com doutores que dão aula nesses cursos, né? Então, assim, aquele momento ali é o técnico que tem que agir. E o técnico é o policial militar. Eu já tive situações, inclusive eu mesmo, né, de autoridade de outra área, né, intervir, e eu falei,
com todo respeito, nesse momento, a minha abordagem. Se você presente a delegacia para se ouvir alguma coisa, e na hora depois me elogiou, agradeceu. Mas é pela falta de noção. Sim, sim. Segurança pública não é um palpite de futebol. Existe uma formação específica, existe pós-graduação nisso, em números, não só policiais, tem civis sim. Sim. Mas na hora de atuação, como você falou, até pelo risco do agente, do abordado e de terceiras pessoas, não tem que entrar ali na questão. Né? A gente, infelizmente, e é natural, isso no mundo todo. Sim, claro. Tá? A gente tem. Agora, em caso realmente de uma situação que visivelmente que se entende como senso comum, e senso comum é muito relativo, né? Existem órgãos correcionais, né? Tanto da Polícia Militar como da Secretaria de Governo, e tem os comandantes de base também que podem ser acionados. Né? Nosso telefone fica... Mas antes do contrato, só para a gente fechar aqui essa questão dos números, você deu 1.094 ocorrências, 112 pessoas que estavam com mandato em aberto, que foram encontrados, né, digamos assim, pelo programa Laranjeiras Presente, né? E tem mais algum número? Abordagem, assim, é um número infundado, mas eu vou dar um exemplo de ontem, né? 64 abordagens ontem. Num dia só? Então, assim, por um bairro, né, do tamanho de Laranjeiras, 64 abordagens é um número muito expressivo. Sim. Né? Abordagens técnicas. Claro. Ainda tem as abordagens de proximidade, que é uma outra característica. Por exemplo, socorro do idoso que tropeçou. Sim. Né? Esse contato, por exemplo, com uma escola, né? A gente também faz isso. E eu tenho que citar aqui o número da atuação do meu amigo aqui, claro, junto com a dona Tânia, com a dona Marilene, o Vinícius. Né? Tânia e Marilene também são assistentes sociais? A Tânia já trabalha aqui com o Vinícius já há um tempo, né? E a dona Marilene está vindo agora também, que eu trouxe para... A Secretaria de Governo trouxe para nos apoiar aqui. Serão 3 assistentes sociais, então? Uma por dia. Uma por dia no serviço 2 social. E mais o Vinícius. Com certeza, um dia que precisarem trabalhar os 3 ou 2 ou juntos por algum motivo qualquer, claro que vocês vão trabalhar, não necessariamente só nos... Eles fazem uma escala, mas que já é suficiente. Né? Eles têm uma coordenação própria, que tem nos apoiado muito através da Patrícia. Mas só o dado aqui. Hoje o serviço social tem 3.798. Já deve ter... Não, com o de hoje já passou de 4.000. Não, de 3.800, né? 3.800 é atendimentos, enfim, encaminhamentos, coisas... Só para fazer as contas hoje, já estava 3.902. Aí, tá vendo? Quase... Desculpa. Não, pode falar, Vinícius. Quase... Chega a ser mais de 4.000, na verdade, porque tem alguns momentos que a gente faz um atendimento que não dá para você evoluir no sistema, no livro. Porque às vezes você faz um trabalho na rua e através desse trabalho vem outras demandas também. Então tem momentos que não dá para você pegar tudo completo. Claro. E às vezes a coisa mais simples. Sim. O endereço é esse aqui? Não, senhora, qual é o endereço que a senhora quer ir? Não, é a pessoa nitidamente perturbada por isso, problema de idade. Então, aí você, não, aqui e tal, não, daquilo ali a gente está falando que é registrado, livro, né? Tanto os dados da PM como os do Serviço Social, a gente tem uma preocupação muito grande de manter essa estatística atualizada. Mas realmente tem coisas que às vezes são tão rápidas e tão... Né, e aí tem a ver exatamente com essa... Ou o policial de repente está abordando alguém que não tem tanta periculosidade, mas aí de repente tem um tiroteio ali, alguma coisa ali, aí o policial vai ter que correr para atender o outro caso mais grave, né? Não é o caso de Laranjeiras, digo de modo geral, né? Sim. Tá certo, Major. Agora, Major, isso é importante. Como é que as pessoas, além de ter os policiais na rua, de poder perguntar, chegar para o policial, como é que eu falo com o Major Crevelt? O policial, claro, o policial vai dizer, ele fica na base e tal, mas é importante. Ele quer encontrar contigo, quer marcar uma visita sua a uma escola, a um condomínio grande qualquer, numa reunião, para poder conversar com os moradores. Como é que faz? Sim. O telefone da base é? Sim. A gente tem um telefone da nossa base, que é para atendimento emergencial, que é 21 97 083 5575. Tá. Através desse número também, o morador pode solicitar ser adicionado no grupo de WhatsApp Amigos do Laranjeiras Presente. E além disso, também temos uma página no Instagram, né? Tanto das operações Segurança Presente, né? Como tem o Eu Apoio o Laranjeiras Presente.
Então no Instagram é muito fácil De jogar. repente é melhor focado no Laranjeiras Presente, né? Eu apoio. Sim, pro público do bairro aqui. Não só do bairro, mas também do entorno, né? Sim, porque me chega a demanda mais rápido, tanto por esse número, como no grupo de moradores. E o grupo é aberto, a gente já tem esse mês adicionado vários moradores que não estavam. Sim. E às vezes na rua eu procuro a pessoa interessada, né? Senhora quer, porque o grupo tem que ser amplo, né? E diverso, né? Tem que ter uma diversidade. Esse grupo Amigos Laranjeiras Presente foi criado logo no início do programa. Sim. O Major Hora que todas as bases começou isso é uma ideia, na verdade, né? Isso é uma ideia, né? De todas as bases, né? Não é só em Laranjeiras. Todas as bases. Na Tijuca, por exemplo, eu tinha 3 amigos. De tantos moradores que tinha já 3 grupos além dos grupos que eu participo, como o da AMAL, né? Da associação, de outras associações da região, exatamente para estreitar laços, né? O Serviço Social também é atuante nisso e bom, esses contatos aí, tem o Instagram, o número que eu passei, né? Tá. E o Instagram como é que é mesmo? Então eu apoio eu apoio o Laranjeiras Presente. O Laranjeiras Presente. Tá. Beleza, então. Bom, Major Crevelt, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, muito obrigado por esse bate-papo. Assistente social Vinícius Rocha, também muito obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço. Com certeza a gente vai conversar mais vezes, né, ao longo do tempo, porque os assuntos vão acontecendo outros assuntos, a gente vai qualificando um pouco mais a conversa, a própria atuação. E o programa Laranjeiras Presente, Segurança Presente, vai evoluindo cada vez mais, né? E com essa paixão que eu posso dizer que os moradores dos bairros atendidos, porque apesar do nome Laranjeiras Presente, ele atende Laranjeiras, uma franja do Flamengo, uma franja do Catete e o Largo do Machado também, né? Além da área do Cristo Redentor. Até o pedaço ali do Corme Velho, né? A gente pega ali. Que é uma área muito grande, né? Sim. Enfim, não é a extensão completa, mas a gente pega a parte principal ali, que é uma Porque área... é bom deixar isso claro, que o Laranjeiras Presente, ele tem o 2º Batalhão continua com as suas obrigações também atuando. Nós somos, reforçar isso aí, nós somos uma força suplementar, alinhada com a Polícia Militar, da Secretaria de Governo, mas alinhada com o Batalhão da área, com planejamento operacional e administrativo também coordenado. E a gente atua em grande parte do bairro de Laranjeiras, Largo do Machado, Catete e no Monumento do Cristo. Presidente, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar contigo de novo. Aqui a presença de vocês a sua disponibilidade, simpatia e atenção. E o que, e o que a associação precisar, estamos diariamente à disposição. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez, Major. Assistente Social, muito obrigado também. Muito obrigado, senhor. Valeu.